Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa Casa de Lei. Câmara Municipal de Lourdes, Estado de São Paulo, 5 de dezembro de 2016. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberto esse trabalho. Peço ao secretário para fazer a chamada dos vereadores. José Antônio Garcia da Costa. Presente. Ilmar de Lourdes Barbosa. Presente. Gisele Tonches. Presente. Diego Barbosa do Prado. Presente. Hércules Torres Rodrigues. Presente. Joaquim Marcos Nogueira Filho. Presente. Lindomar Rodrigues dos Santos. Presente. Paulo Sérgio Pereira da Silva. Simoninho Rodrigues da Silva. Presente. Havendo o número legal, iniciamos os trabalhos. Peço ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Lourdes, realizada aos 21 dias do mês de novembro de 2016, com início às 19 horas, sob a presidência do vereador José Antônio Garcia da Costa, presidente, e secretariado pelos vereadores Gisele Tonches, primeira secretária, e Diego Barbosa do Prado, segundo secretário. Outros vereadores presentes: Ilmar de Lourdes Barbosa, Joaquim Marcos Nogueira Filho, Hércules Torres Rodrigues, Lindomar Rodrigues dos Santos, Paulo Sérgio Pereira da Silva e Simone Rodrigues da Silva. Havendo o número legal, o senhor presidente deu por aberta a sessão, convidando o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior e, com base no artigo 60 do Regimento Interno, considerou a ata aprovada. Em seguida, o senhor secretário fez a leitura das matérias. Ofício 165/2016, oriundo do Poder Executivo, que versa sobre remessa de projetos para apreciação e votação. Leitura do projeto de lei número 62/2016, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar. Leitura do projeto de lei número 63/2016, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar. Leitura do projeto de lei número 64/2016, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar. Leitura do projeto de lei número 65/2016, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. Leitura do projeto de lei número 66/2016, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. Leitura do projeto de lei 67/2016, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. Leitura do projeto de lei número 68/2016, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. Leitura do projeto de lei 69/2016, oriundo do Poder Executivo, que altera o artigo 91 da Lei Municipal número 784/2008, 2008. A vereadora Gisele pediu para que ficasse deliberado o projeto 69 sob licença maternidade, porque a mãe tem direito, o pai também deve ter. A mãe terá 6 meses e o pai deverá ter 15 dias, como é na região. E que foi sugerido pelo presidente uma emenda, porque aqui o pai tem 3, enquanto na região são 15. Leitura do projeto de lei número 70/2016, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar. Leitura do projeto de lei número 71/2006, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar. Leitura do ofício 166/2016, que solicita a inclusão do projeto de lei 61/2016, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, para que seja incluído nessa sessão, que fora encaminhado pelo ofício 163/2016, protocolado nesta Câmara, no dia 11/11/2016, o qual solicita uma sessão extraordinária. Leitura do projeto de lei 61/2016, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar. A vereadora Gisele solicitou que o projeto número 61 também ficasse deliberado. O vereador Paulo Sérgio pediu para que consultasse os demais vereadores para ver se concordavam com o pedido, mas o presidente acatou o pedido da vereadora. Leitura do projeto 72/2016, oriundo do Legislativo, que institui a transição democrática do governo do município. O vereador Paulo Sérgio solicitou que esse projeto ficasse liberado e não foi aceito. O vereador Ilmar perguntou se o pedido de apenas o vereador vale, dos demais não. E o vereador Paulo Sérgio também argumentou que o pedido de só um vereador vale, porque o dele não valeu. Queria uma explicação. O presidente respondeu que sim,
que apenas um vereador que solicitar pode deixar deliberado. Leitura do projeto de decreto legislativo 13/2016, que propõe a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Lourdes de 2014. Leitura da indicação 3/2016, de autoria do vereador Vilmar de Lourdes Barbosa. Não havendo mais matéria para ser deliberado, o senhor presidente encerrou o expediente e passou para a seguinte ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 52/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Lourdes, Estado de São Paulo, que colocado em votação em segunda discussão foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 62/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Colocado em votação em discussão única, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 63/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Colocado em votação em discussão única, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 64/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Colocado em votação única, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 65/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, colocado em discussão única, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 66/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, colocado em votação em discussão única, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 67/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, colocado em votação em discussão única, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 68/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, colocado em votação em discussão única, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 70/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, colocado em votação em discussão única, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 71/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, colocado em votação em discussão única, foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 72/2016, que institui a transição democrática do governo do município de Lourdes. A vereadora Gisele justificou o projeto de sua autoria pelo motivo de não ter informação quando solicita na prefeitura. Fica enrolando, vira fofoca, dizem coisas que ela não falou e tem urgência. Colocado em votação e discussão única, foi aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contra. Votaram contra a aprovação o vereador Paulo Sérgio Pereira da Silva e a vereadora Simone Rodrigues da Silva. Não vendo mais matéria para a ordem do dia, o senhor presidente encerrou, deixando a palavra franca para expressão pessoal. No uso da palavra, a vereadora Gisele disse que pediu para que ficasse deliberado o projeto 61, porque o dinheiro que foi repatriado pode ser gasto do jeito que quiser. E o que ela já conseguiu vem no próximo ano, é para o recap da Escoab. Por que usar o dinheiro em recap se já está ganho? Esse que o prefeito tem, porque não tem... Porque tem não aplica em outras coisas que estão aí para serem feitas. Tem ambulância quebrada, tem ginásio de esporte depredado, campo de futebol com problemas, pois está com banheiro e portas quebrados, velório municipal abandonado, cemitério não tem padrão de energia, piscinas paradas, portal com vidros quebrados. Vamos socorrer as famílias carentes, não fazer coisas que já ganhei. Vamos usar o que realmente precisa. Ele fez muita coisa, não estou tirando o mérito dele. E não vamos usar a imprensa para fazer coisas tendenciosas. Em adentro, o vereador Paulo Sérgio disse, me desculpe estar te falando isso, mas ele deve ter aprendido com você, porque usava muita imprensa para difamá-lo, usava as redes sociais para denegrir a imagem dele. O vereador Gisele respondeu que nunca denegriu a imagem dele, sempre falou a verdade. O vereador Irmar argumentou que não concordou com a atitude do presidente, pois teria que ser constado todos os vereadores concordavam em deixar deliberados os projetos em questão. Se a verba veio, até porque hoje quem é prefeito é o Odécio e ele tem que usar, porque aquelas ruas estão precisando de recap. Também sobre a explicação do presidente que apenas o vereador pediu para deixar liberado um projeto é aceito. Por que não aceitou o pedido do Sérgio? Ele também tinha que ser ouvido. Esse projeto foi solicitado uma sessão extraordinária e não atendido. O vereador Joaquim disse que o vereador Paulo Sérgio também pediu para que o projeto 62 ficasse liberado e não foi atendido. Quanto ao projeto 61, eu votaria pela aprovação porque as ruas realmente estão precisando. E a população está cobrando e perguntou se os 150 mil serão suficientes para todo o recap. O povo vai cobrar e eu vou dar os nomes de quem foram contra. E se ele ganhou esse dinheiro, pode fazer o que ele quiser. A vereadora Simone também questionou a não aceitação do pedido do vereador Paulo Sérgio para o projeto 72 ficasse liberado. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos. Essa ata vai assinada pela mesa diretora e pelos demais vereadores. Com base no artigo 60 do nosso regimento interno, considera a ata aprovada.
Peço ao secretário para fazer a leitura do ofício número 170 de 2016, encaminhada pelo governo do município de Lourdes. Você pede para eu ler só o 81? Lourdes, São Paulo, 1º de dezembro de 2016. Ofício 170, 2016. Excelentíssimo senhor José Antônio Garcia da Costa, presidente da Câmara, Lourdes, São Paulo. Por meio deste, venho honrosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 53 da Lei Orgânica do Município, encaminhar em anexo os projetos de lei para apreciação e votação em regime de urgência que versam sobre. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, assistência social. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar educação, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar CCI, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar obras de serviço, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar centro recreativo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar saúde, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial SR, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial obras de serviço lombadas, dispõe sobre liberação de auxílio financeiro, contribuição ou subvenção social à entidade, fixando critérios para prestação de contas, dando outras providências administrativas. Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar saúde. Certo de poder contar com a atenção de Vossa Excelência e Ilustre diz, antecipo os meus agradecimentos. Atenciosamente, Odécio Rodrigues da Silva, prefeito municipal. Peço ao secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 81, de 2016. Projeto de lei número 81, de 1 de dezembro de 2016. Dispõe sobre liberação de auxílio financeiro, contribuição ou subvenção social à entidade, fixando critérios para prestação de contas, dando outras providências administrativas. Eu, Odécio Rodrigues da Silva, prefeito do município de Lourdes, Estado de São Paulo, usando as atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Lourdes aprova e eu sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar, sob forma de auxílio financeiro ou subvenção social, a seguinte entidade. Entidade Assistencial Casa Vovó Jerônimo. O valor estimado de até R$ 43.800. Artigo 2º. O valor constante do artigo anterior poderá ser repassado em parcelas mensais até dezembro de 2017. Artigo 3º. A liberação de auxílio financeiro ou subvenção social à entidade submete-se a autorização legislativa enumerando-se os seguintes requisitos. 1. Ofício do presidente da entidade dirigido ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando os recursos pretendidos. 2. Cópia atualizada do certificado de utilidade pública, quando for o caso. 3. Cópia autenticada da ata da Assembleia que elegeu a atual diretoria solicitante. 4. Cópia autenticada na íntegra do Estatuto da entidade e suas alterações posteriores, ou, alternativamente, sua versão consolidada em conformidade com o capítulo 2 da Lei nº 10.406 de 2002, novo Código Civil. 5º, declaração de uma autoridade local comprovando o regular funcionamento da instituição assinada por juiz, promotor de justiça, prefeito, vereador ou delegado de polícia civil. 6º, cópia do registro e arquivamento dos atos constitutivos no cartório de registro das pessoas jurídicas. 7. Cópia atualizada do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. 8. Plano de aplicação dos recursos pretendidos. 9. Ficha cadastral completamente preenchida, fornecida pela fonte pagadora. 10º. Certidão negativa de débitos junto à Previdência Social, ISS e FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 11º. Certidão negativa de débitos junto à Prefeitura Municipal. 12º. Cópia de cadastro de pessoa física e da carteira de identidade do presidente e tesoureiro da entidade. 13º. Declaração de banco oficial informando o número de agência da conta corrente específica para a movimentação de recursos provenientes de subvenção social e ou auxílio financeiro. 14º. Comprovação pela entidade do exercício pleno da propriedade do imóvel, mediante escritura pública emitida pelo cartório de registro ou outra modalidade que comprove o domínio de posse e uso, nos casos em que os recursos solicitados tiverem como objeto obras, reformas ou benfeitorias. Artigo 4º. É vedada a concessão de subvenção social ou auxílio financeiro.
Primeiro, para a entidade que vise a obtenção de lucro. Segundo, que não apresentem a prestação de contas ou não tiveram, por qualquer motivo, a sua aprovação pelo órgão concedente dos recursos. Terceiro, para atender despesas já realizadas. Quarto, para igrejas e cultos religiosos em consonância com o artigo disposto no artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal. Quinto, para a fundação, organização e instalação de entidades. Sexto, pessoa física. Artigo 5º. Aprovada a concessão do auxílio financeiro ou subvenção, este será formalizado pelo chefe do Poder Executivo Municipal e a entidade se obrigará, primeiro, aplicar os recursos em conformidade com o plano de aplicação contados a partir do recebimento. Segundo, efetuar os pagamentos através de cheques nominais individualizados por credor. Artigo 6º. Deverá o Poder Executivo Municipal, primeiro, repassar valores às entidades conforme previsão dos artigos 1º e 2º da presente lei. Segundo, orientar as entidades quanto aos procedimentos técnicos e operacionais que regem a execução do objeto desta lei. Terceiro, assessorar, supervisionar, fiscalizar a implantação e o desenvolvimento dos objetos desta lei, indicando parâmetros e requisitos mínimos para as atividades desenvolvidas, sempre em harmonia com as diretrizes básicas das entidades, prestigiando sempre a autonomia destas em relação ao seu projeto social e à sua própria administração em geral. Quarto, receber mensalmente a prestação de contas parcial sob pena de ensejar a suspensão do repasse dos recursos financeiros até que seja regularizada a situação. Quinto, receber até 30 de janeiro do ano subsequente a prestação de contas final. Artigo 7º. Deverá a entidade beneficiada receber os recursos financeiros na medida em que forem repassados pela Prefeitura Municipal de Lourdes. Segundo, executar integralmente as ações atinentes às suas atividades finalistas. Terceiro, assegurar ao Poder Executivo Municipal as condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, controle, fiscalização e avaliação da execução do objeto desta lei. Quarto, aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo município de Lourdes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas na execução do objeto desta lei. Quinto, prestar contas nos moldes e instruções estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sexto, recolher aos cofres municipais quando da prestação de contas final, os eventuais saldos dos recursos repassados e não utilizados, inclusive os provenientes de aplicação financeira. Sétimo, manter contabilidade e registros atualizados em boa ordem, bem como relação nominal dos beneficiários das ações conveniadas à disposição dos órgãos fiscalizadores e ainda manter registros contábeis específicos relativos ao recebimento de recursos oriundos da presente lei. Parágrafo 1º. A meta dessa lei refere-se aos demandatários da assistência social e são a meta total de atendimento da entidade. Segundo, a contrapartida da entidade se dará sob forma de recursos financeiros e ou por meio de recursos materiais e humanos já existentes. Artigo 8º. A entidade assistida com subvenções sociais e auxílio financeiros será obrigada a apresentar ao Departamento Municipal de Finanças a correspondente prestação de contas antes do encerramento do exercício. Parágrafo 1º. Dependente da data do recebimento dos recursos, a apresentação da prestação de contas não poderá exceder o dia 30 de janeiro do exercício seguinte. Segundo, não sendo providenciada a prestação de contas, deverá o responsável pela liberação dos recursos apresentar todas as medidas cabíveis contra o dirigente da entidade faltosa, sob pena de responsabilidade funcional. Artigo 9º. A prestação de contas dos recursos consignados deverá ser feita por meio de prestação de contas parcial e de prestação de contas final na seguinte conformidade. Primeiro, a prestação de contas parcial deverá ser apresentada à Prefeitura mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente, através de relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas no período, relatório de acompanhamento financeiro sucinto, relatório de acompanhamento financeiro detalhando os gastos. Segundo, a prestação de contas final deverá ser apresentada à Prefeitura até 30 de janeiro do ano subsequente, apresentando documentos relacionados à Instrução 02/2008,
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos das exigências contidas na Lei Federal 4.320/64, bem como a Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 10º. As prestações de contas deverão conter os seguintes documentos. 1. Formulário de prestação de contas disponibilizado pela fonte pagadora e devidamente preenchido pela fonte recebedora. 2. Notas fiscais originais ou, na sua impossibilidade, recibos que a instruírem, devidamente assinado pelo responsável da entidade beneficiária. 3º. Cópias dos cheques nominais individualizado por credor. 4º. Extrato bancário com movimentação completa do período que compreende a data do repasse até a saída dos cheques. Parágrafo 1. Na hipótese de que os cheques destinados ao pagamento de despesas da entidade não compensados no prazo legal de prestação de contas, deverá ser realizada a conciliação bancária. Segundo, as notas fiscais dos recibos de que trata o inciso 2 deverão estar acompanhados da declaração do presidente da entidade certificando que o material, serviço ou obra constante no programa de trabalho. Terceiro, o saldo dos recursos não utilizados até o final do exercício deverá ser devolvido à tesouraria até 30 de janeiro do exercício seguinte, juntamente com a prestação de contas final. Artigo 11º. Os recursos provenientes desta lei deverão ser aplicados na manutenção da entidade, despesas de custeio. Artigo 12º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias existentes no orçamento vigente. Artigo 13º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Governo do município de Lourdes, Paço Municipal Sebastião Marques Nogueira, no primeiro dia do mês de dezembro de 2016. Odécio Rodrigues da Silva, prefeito municipal. Alguém quer fazer algum comentário sobre o projeto? Coloco o projeto de lei número 81 de 2016 para ser apreciado como matéria de deliberação. Os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aceito por unanimidade como matéria de deliberação. O projeto de lei 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 82, conforme entendimento com a maioria dos vereadores, ficou para as comissões analisarem e, posteriormente, dar a sua opinião. Como não há mais matéria. Como não há mais matéria para ser deliberados, passamos para a seguinte ordem do dia. Coloco o projeto de lei número 81. Que dispõe sobre liberação de auxílio financeiro, contribuição ou subvenção social à entidade, fixando critérios para a prestação de conta, dando outras providências administrativas. Em votação e discussão. Como voto o vereador Hércules? Sim. Ilmar? Aprovo. Simoni? Aprovo. Lindomar? Aprovo. Joaquim? Aprovo. Diego? Aprovo. Gisele? Aprovo. Aprovado por unanimidade. Como não há mais matéria para a ordem do dia, encerro e deixo a palavra franca para explicação pessoal. Se alguém quiser fazer uso da mesma. Presidente, eu vou falar. Eu estou com o papel aqui e esse mês nós já está em débito aqui R$ 1.056. O da casa de apoio lá. Até em outubro nós tínhamos uma porva lá. Agora a porva acabou. Está em R$ 1.056 de débito. E aí ver o que nós vai, o ano que vem, se estiver vivo,
para ver, para arrecadar esse dinheiro aqui. No mínimo, pelo menos para saldar aqui senão a nossa parte vai embora. Muito obrigado. Então, aquele dia que nós conversamos, eu até falei da noite do pastel lá, igual foi feito aquela vez, né? Na época ela teve uma renda boa, só que agora a avó Jeroma já vai ter uma aí semana que vem. Eu não sei, poderia programar uma coisa assim. Eu estou à disposição para ajudar no que eu puder e que for possível. E se algum quiser saber se é verdade o que eu estou falando, é só correr os olhos aqui. A palavra continua franca. Ô, senhor presidente, essa é a última ordinária, né? Eu queria deixar aqui meus agradecimentos. É a última sessão ordinária que eu estou participando. Ano que vem, novos amigos aí vão tomar um assento aqui para fazer a gestão pública da cidade. Eu queria agradecer a minha família, que sempre me apoiou, sempre esteve comigo, meus tios, minhas tias, meus primos, meus avós. Quero agradecer também alguns amigos que sempre me apoiaram, tá? Cada um absorve de uma maneira política. Eu absorvi de uma certa forma e eu preciso de apoio. Então eu quero que Deus abençoe cada um de vocês que vão estar aqui o ano que vem, tá? O pessoal que se elegeu agora, aos amigos aqui que já estão na bancada, tá? Eu quero agradecer, quero também que Deus dê sabedoria para a Gisele e para o Milton, nossa prefeito, nosso vice-prefeito, porque vamos precisar, as coisas estão se afunilando, as coisas estão difíceis, não está fácil de você fazer administração de uma empresa, muito menos da prefeitura, porque os recursos são escassos, é complicado. Só quem vivenciou algumas coisas passadas aí, que consegue, às vezes, falar o que eu estou querendo dizer para vocês. Vocês vão conseguir absorver isso conforme o tempo, que as coisas estão ficando difíceis. A imprensa está mostrando na televisão o que está acontecendo, não está fácil, e a gestão pública vai ser primordial. Não existe mais política hoje, mais político. É gestor público. É gestão pública. É um bom administrador, uma boa administradora. Isso que vai ter que pôr na ponta do lápis. E eu queria agradecer do fundo do coração o conhecimento que eu tive aqui esses 4 anos. Eu quero pedir desculpa por uma coisa que eu deixei a desejar, uma coisa que eu fiz de errado, que não agrada a alguém. Mas eu tive o conhecimento e eu fico feliz, porque conhecimento nunca é demais. Independentemente de onde for, a forma que for, conhecimento nunca é demais. E boa sorte a todos e que Deus abençoe vocês. Obrigado. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Agradecer esses 4 anos de mandato de vereadora. Eu aprendi muita coisa. Eu conquistei muitos amigos. Deixar um abraço especial ao superintendente da FUNASA, o Daniel, que, através de pedido meu, em visita, agilizou, viabilizou para que R$120 mil que estavam parados lá 1 ano e meio fossem liberados e o dinheiro já foi depositado na conta da prefeitura. Ele não poupou um mínimo de esforço para poder viabilizar para que esse recurso realmente viesse para o nosso município. Então, já está liberado. Agradecer, assim, o ministro da Educação, o secretário da Educação, que tive com eles a semana passada, na sexta-feira, porque eu tinha algumas dúvidas, quinta e sexta, algumas coisas que eu precisava tomar de decisão para o ano que vem, e eles me ouviram e me orientaram. Então, é assim que tem que ser, eu quero ouvir todo mundo. A minha administração, com certeza, vai ser transparente e democrática, né? A gente tem que ver o que é melhor para todos, porque o que está em jogo é a vida dos munícipes, é o nosso município. Então, agradecer imensamente a Deus, a minha família, aos amigos, e estamos aí para fazer o melhor que tiver que ser feito. Obrigada. Senhor presidente, eu também, como é a última sessão ordinária aí, queria agradecer a todos os meus companheiros de serviço aqui, ao Sérgio, que não veio, ao Imar, ao Ercos, a Gisele, Zé Antônio, Diego, Joaquim e a Ney. De ser os nobres colegas que estão presentes aqui, e vamos trabalhar junto mais 4 anos, se Deus quiser, todos com previsto só, em prol da população de Lourdes.
Quero dizer também, gente, a você, que todos os projetos que vêm nessa Casa de Leis, que for de bom para o município, eu sou a favor, você pode ter certeza, né? Que eu estou aqui não pensando em mim e nem em meia dúzia de pessoas, mas sim em nossa população. Agradecer também ao povo do Senar que ter me dado um curso ali no Bastião Siqueira, e ele se propôs, já conversei com a gente também, a trazer mais cursos para o nosso município, que é isso que nós precisamos. Muito obrigado. Alguém mais? Eu quero também deixar aqui os meus agradecimentos, terminando esse mandato, né, como é a última sessão ordinária, agradecer a compreensão de todos, novos colegas. A gente nunca é perfeito em tudo, talvez eu tive algum erro nesses 2 anos de mandato como presidente dessa casa, mas eu sempre procurei fazer dentro da lei, na melhor forma possível. Quero agradecer aos funcionários dessa Casa Legislativa, a Silvana, principalmente, a André, o Rodrigo, o Matheus, o Neivaldo e a Clarice. A Andréia, a Silvana, é eficiente na parte dela, no cargo dela. A Andréia, bastante eficiente também no que toca para ela. O Rodrigo, que é um herói aqui, né, que se vira nos 30. Obrigado, Rodrigo. Matheus, que é o nosso jurídico. Muitas vezes nós tivemos alguns atritos, mas sempre chegamos no final numa boa conversa. Quero agradecer também o Neivaldo, que é o nosso assessor também, e a Clarice, que ao longo desses 2 anos aí, nós passamos algumas coisas com divergência, mas eu aprendi bastante com todos os funcionários. Eu acho que eu deixei também, eu ensinei um pouco e aprendi mais ainda com eles. Espero que todos entendam algumas posições que eu tomei, mas eu acho que elas foram muito válidas e nós melhoramos bastante, né, essa Casa de Lei. Quero agradecer mais uma vez aos vereadores por ter passado esse tempo junto, desejar bastante sorte para todos eleitos que vêm aí no próximo pleito. Igual o Diego falou, aqui é onde saem as leis, né? Onde autoriza o prefeito a trabalhar. Algumas coisas a gente não chega num acordo, mas eu sempre procurei agir assim de maneira bem ponderável. E vai ficar aí para os vereadores e para a Gisele e para o Nilton o próximo ano. Que vocês tenham bastante sorte, sejam bastante felizes e que Deus proteja vocês sempre. Na sessão passada, eu tinha pego aqui, mas como ela foi bastante longa, eu queria deixar aqui os meus pêsames à família do Oswaldo de Oliveira, pelo seu falecimento, no dia 8/11/2016. Pessoa antiga na cidade, nasceu e criou aqui. Então, a família, as minhas condolências. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, declaro encerrados os trabalhos. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado.